Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Shoko Asahara, cujo nome verdadeiro era Shizuo Matsumoto, era o fundador e líder do Aum Shinrikyo. Nascido em 1955 em uma família pobre em Japão, Asahara começou sua carreira como um curandeiro e guru espiritual. Em 1984, ele fundou o Aum Shinrikyo, inicialmente como uma pequena seita que misturava elementos do budismo, do hinduísmo e do cristianismo com uma interpretação única de profecias apocalípticas. A filosofia do grupo foi fortemente influenciada pela crença em uma iminente catástrofe global e pela necessidade de uma preparação espiritual e física para o que eles acreditavam ser o fim do mundo. O nome Aum Shinrikyo pode ser traduzido como o Supremo Verdadeiro Caminho, refletindo a autopercepção da seita como a única detentora da verdadeira sabedoria espiritual. O grupo rapidamente ganhou seguidores através de suas promessas de iluminação espiritual e de uma vida melhor. Asahara e seus discípulos promoviam um discurso apocalíptico, afirmando que o mundo estava à beira da destruição e que somente os membros do Aum seriam salvos. A seita usava técnicas de lavagem cerebral e manipulação psicológica para recrutar novos membros e para garantir a lealdade dos já existentes. A ascensão do Aum Shinrikyo foi marcada por uma série de práticas controversas e cada vez mais extremas. Além de suas crenças religiosas, o grupo também envolveu-se em atividades ilegais e violentas. À medida que o grupo crescia, ele começou a atrair seguidores de diferentes origens, incluindo cientistas e engenheiros, que foram utilizados para desenvolver as capacidades tecnológicas da seita. O Aum Shinrikyo começou a investir em pesquisas químicas e biológicas com o objetivo de criar armas de destruição em massa. Os líderes do Aum Shinrikyo acreditavam que uma grande guerra entre o Japão e os Estados Unidos era iminente e que a única forma de garantir a sobrevivência era realizar ataques para precipitar o colapso da sociedade e estabelecer um novo regime sob seu controle. Essa crença levou o grupo a desenvolver armas químicas e biológicas, incluindo o gás sarin, um agente nervoso altamente tóxico. O evento mais infame associado ao Aum Shinrikyo foi o ataque com gás sarin no metrô de Tóquio em 20 de março de 1995. O ataque foi meticulosamente planejado e executado por membros do grupo que espalharam o gás sarin em várias linhas de metrô durante a hora do rush, quando o número de passageiros era máximo. O gás sarin é um agente nervoso extremamente potente que pode causar morte em poucos minutos se inalado em concentrações suficientemente altas. O ataque no metrô resultou na morte de 13 pessoas e causou sérios ferimentos a mais de 50 pessoas, além de deixar centenas de outros com sintomas graves. A cidade de Tóquio, um dos centros urbanos mais movimentados do mundo, foi colocada em estado de pânico e caos. O evento chocou o Japão e o mundo inteiro, revelando a extensão da violência e da capacidade destrutiva do grupo. O ataque com gás sarin foi apenas um dos muitos atos violentos cometidos pelo Aum Shinrikyo. O grupo estava envolvido em uma série de outras atividades criminosas, incluindo assassinatos de rivais e ex-membros, sequestros e tentativas de criar outras armas químicas e biológicas. O Aum Shinrikyo também esteve envolvido em tentativas de subverter a ordem social e política japonesa através de ataques terroristas e de sua influência crescente sobre seus seguidores. Após o ataque de 1995, a polícia japonesa e outras autoridades começaram uma investigação massiva para prender os líderes e membros do Aum Shinrikyo. A operação resultou na prisão de vários membros do grupo, incluindo o próprio Shoko Asahara. Em 2004, Asahara e outros líderes foram condenados à morte por suas ações, e em 2006, a sentença foi cumprida, com Asahara sendo executado por enforcamento. O Aum Shinrikyo foi amplamente condenado por suas ações e suas práticas violentas.
O ataque com gás sarin no metrô de Tóquio deixou um legado duradouro, não apenas pela perda de vidas e pelo sofrimento das vítimas, mas também pela forma como revelou a vulnerabilidade das sociedades modernas ao terrorismo e à violência de grupos radicais. O evento também destacou a importância de uma vigilância rigorosa e de medidas de segurança eficazes para prevenir e responder a ameaças terroristas. A história do Aum Shinrikyo serviu como um alerta para a comunidade internacional sobre os perigos de seitas extremistas e de ideologias apocalípticas. A seita exemplifica como crenças extremas, combinadas com acesso a recursos e conhecimento técnico, podem levar a atos de violência e destruição em grande escala. Além disso, o caso do Aum Shinrikyo levantou questões sobre a necessidade de regulamentação e monitoramento de atividades religiosas e de organizações com potencial para causar danos à sociedade. Após a desintegração do Aum Shinrikyo, o Japão e outros países implementaram medidas mais rigorosas de controle e monitoramento de grupos religiosos e organizações extremistas. A experiência também gerou discussões sobre como prevenir a radicalização e o recrutamento de indivíduos para seitas violentas e sobre a necessidade de abordagens eficazes para tratar e reabilitar aqueles que foram influenciados por ideologias extremistas. Em resumo, o Aum Shinrikyo é um exemplo perturbador de como uma seita religiosa pode evoluir para uma organização terrorista, empregando violência e manipulação para alcançar seus objetivos. A história do grupo destaca a importância de uma vigilância contínua e de uma resposta eficaz para lidar com ameaças extremistas, bem como a necessidade de proteger a sociedade contra ideologias destrutivas e práticas violentas. Os reeducandos do Khmer Vermelho foram vítimas de um dos períodos mais sombrios da história do Camboja, quando o regime comunista liderado pelos Khmer Vermelho, sob a liderança de Pol Pot, governou o país de 1975 a 1979. Durante esse tempo, milhões de pessoas foram submetidas a um sistema brutal de reeducação e trabalho forçado, resultando em um genocídio que matou entre 1,7 e 2 milhões de pessoas. A política de reeducação dos Khmer Vermelho foi uma tentativa de transformar radicalmente a sociedade cambojana, baseada na ideologia maoísta e na crença de que a sociedade precisava ser purificada e reformatada para alcançar um estado utópico socialista. A ascensão dos Khmer Vermelho ao poder começou em 1975, após anos de guerra civil e instabilidade política no Camboja. O grupo, fundado no início dos anos 1960 como uma facção do Partido Comunista do Camboja, havia se radicalizado sob a liderança de Pol Pot, e seu objetivo era criar uma sociedade agrária comunista baseada na ideia de uma revolução socialista. Para alcançar esse objetivo, os Khmer Vermelho implementaram um programa de reformas extremamente rígidas e violentas. Assim que assumiram o poder, os Khmer Vermelho expulsaram os habitantes das cidades e forçaram milhões de pessoas a se mudarem para áreas rurais, onde foram forçados a trabalhar em campos de agricultura coletivos. O regime acreditava que a urbanização e a industrialização eram responsáveis pela corrupção da sociedade e pela desigualdade social, e a única forma de criar uma nova sociedade era retornar a uma vida agrária primitiva. As cidades foram esvaziadas, e os cidadãos foram obrigados a viver em campos de trabalho, onde enfrentaram condições desumanas. Os campos de trabalho eram extremamente severos e desumanos. Os reeducandos eram forçados a realizar longas jornadas de trabalho físico extenuante, geralmente sem alimentação adequada e com mínimas condições de higiene. As condições eram tão precárias que muitas pessoas morreram devido à exaustão, fome, doenças e falta de cuidados médicos. A alimentação era inadequada e a ração diária muitas vezes consistia em uma porção mínima de arroz, se tanto. A fome era generalizada, e muitos morreram de desnutrição e doenças relacionadas. O regime dos Khmer Vermelho implementou um sistema de reeducação forçada, baseado na crença de que os indivíduos precisavam ser transformados ideologicamente para se conformar aos princípios do comunismo radical. A reeducação não era apenas uma questão de mudar os comportamentos, mas sim de uma tentativa total de alterar a forma de pensar das pessoas. Aqueles que eram considerados os inimigos da revolução, ou incluindo intelectuais, profissionais, funcionários públicos, pessoas com conhecimentos técnicos, e até mesmo aqueles que usavam óculos ou falavam outras línguas, eram vistos como ameaças ao regime e, portanto, submetidos a processos brutais de reeducação. Os métodos de reeducação eram extremamente violentos e cruéis.
Os reeducandos eram frequentemente submetidos a sessões de autocrítica pública, onde eram forçados a confessar suas supostas falhas e erros perante uma multidão de outros prisioneiros. Essas sessões serviam não apenas para humilhar os indivíduos, mas também para encorajar a conformidade e a lealdade ao regime. Qualquer sinal de resistência ou descontentamento era punido severamente, muitas vezes com tortura ou execução. Os campos de reeducação também eram utilizados como centros de detenção e execução para aqueles que eram considerados inimigos do Estado ou que falhavam em se conformar com as rígidas normas do regime. Muitos dos que eram enviados para esses campos nunca saíam vivos. As execuções eram frequentemente realizadas de forma brutal e impiedosa. O regime implementou uma série de métodos de tortura e execução, incluindo espancamentos, enforcamentos e decapitações. As vítimas eram frequentemente enterradas em valas comuns, e os locais das execuções se tornaram conhecidos como os campos de extermínio. O genocídio perpetrado pelos Khmer Vermelho também envolveu a eliminação sistemática de grupos étnicos e religiosos. Minorias, como vietnamitas, chineses e muçulmanos Shan, foram alvos de perseguição e exterminação. Além disso, a política de reeducação envolveu uma purga brutal dentro do próprio Partido Comunista e entre os seguidores do regime, resultando na execução de milhares de pessoas que eram consideradas suspeitas de traição ou deslealdade. A repressão do regime Khmer Vermelho também se estendeu à cultura e à educação. Todos os aspectos da vida intelectual e cultural foram suprimidos. Livros foram queimados, escolas foram fechadas, e a produção cultural foi interrompida. O regime procurou eliminar toda forma de conhecimento e expressão que não estivesse alinhada com seus ideais comunistas radicais. A queda dos Khmer Vermelho em 1979 ocorreu após a invasão do Vietnã, que depois o regime estabeleceu um governo pró-vietnamita no Camboja. A invasão vietnamita foi motivada pela crescente ameaça dos Khmer Vermelho às fronteiras vietnamitas e pelo desejo de acabar com o genocídio em massa. O regime do Khmer Vermelho colapsou rapidamente, e muitos de seus líderes fugiram para áreas remotas, onde continuaram a resistir até serem eventualmente capturados ou mortos. Após a queda dos Khmer Vermelho, o Camboja enfrentou um longo processo de recuperação e reconstrução. O impacto das políticas de reeducação e do genocídio foi devastador para o país. O número estimado de mortos durante o regime é de entre 1,72 milhões de pessoas, o que representa cerca de um quarto da população cambojana na época. A perda de vidas e a destruição cultural causaram um trauma profundo e duradouro na sociedade cambojana. O Tribunal de Phnom Penh, estabelecido para julgar os crimes de guerra e genocídio cometidos pelos Khmer Vermelho, começou a funcionar em 2006, após anos de negociações internacionais e preparações. O tribunal, conhecido como Tribunal Penal Internacional para o Camboja, foi responsável por julgar alguns dos principais líderes do regime e buscar justiça para as vítimas do genocídio. O processo de justiça e reconciliação foi longo e complexo, mas ofereceu uma forma de enfrentar os crimes cometidos e de buscar algum nível de responsabilidade para os perpetradores. Hoje, a memória do regime dos Khmer Vermelho e das vítimas da reeducação continua a ser uma parte importante da história do Camboja. O país ainda enfrenta desafios significativos em relação à cura e à reconciliação após as atrocidades do passado. A experiência dos reeducandos e das vítimas do genocídio é lembrada através de monumentos, museus e eventos comemorativos, como o Museu do Genocídio Tuol Sleng e os campos de extermínio de Shueek, que servem como lembretes da brutalidade do regime e como locais de luto e reflexão. O legado do Khmer Vermelho também serve como um aviso sombrio sobre os perigos do extremismo ideológico e da busca desesperada por uma utopia política, e destaca a importância de proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais para evitar a repetição de tais tragédias. O sequestro de Elizabeth Smart é um dos casos mais notórios de rapto e recuperação na história recente dos Estados Unidos. O caso ganhou ampla atenção da mídia e gerou uma série de discussões sobre segurança, resgate e recuperação de vítimas. Elizabeth Smart, na época uma adolescente de 14 anos, foi sequestrada em junho de 2002 de sua casa em Salt Lake City, Utah. O sequestro e o subsequente resgate de Elizabeth envolveram uma série de eventos dramáticos e complexos que deixaram uma marca indelével na vida dela e em sua família.
Na noite de 5 para 6 de junho de 2002, Elizabeth Smart estava dormindo em seu quarto na casa da família em Salt Lake City. Ela foi acordada por um homem desconhecido que havia entrado na casa. O invasor era Brian David Mitchell, um ex-pastor que tinha um histórico de problemas mentais e estava em busca de vítimas para cumprir sua visão distorcida e apocalíptica. Mitchell era acompanhado por sua esposa, Wanda Barzese, e juntos planejavam usar Elizabeth para cumprir seus próprios objetivos religiosos e pessoais. Mitchell e Barzese entraram no quarto de Elizabeth e, sob ameaça de violência, a forçaram a sair de casa. Eles a levaram para uma tenda improvisada nas montanhas próximas, onde Elizabeth foi mantida em cativeiro durante 9 meses. O cativeiro foi marcado por abusos físicos e sexuais, além de uma tentativa constante de manipulação psicológica. Mitchell e Barzese alegavam ter um plano divino e tentaram convencer Elizabeth de que estava em perigo e precisava obedecer a eles para sua própria salvação. Durante o período de cativeiro, Elizabeth foi forçada a se vestir de maneira diferente e adotar um novo nome. Mitchell e Barzese a mantiveram em uma situação precária, longe de qualquer contato com o mundo exterior. Eles mudavam constantemente de lugar e evitavam locais onde poderiam ser detectados. Em uma tentativa de evitar a captura, eles usavam técnicas de controle e manipulação para manter Elizabeth sob seu domínio. Mitchell se apresentava como um profeta e tentava convencer Elizabeth de que ela tinha um papel especial na visão distorcida dele. O caso de Elizabeth Smart tornou-se amplamente conhecido após a divulgação do sequestro. A família Smart e a polícia trabalharam incansavelmente para encontrar Elizabeth, divulgando informações e apelos na mídia. As autoridades realizaram buscas extensas e utilizaram várias técnicas investigativas para tentar localizar a jovem desaparecida. A cobertura da mídia ajudou a manter o caso em destaque e aumentou a pressão sobre os investigadores para encontrar Elizabeth. Após meses de buscas e campanhas de conscientização, o caso tomou um rumo inesperado em março de 2003. Elizabeth foi encontrada viva e em segurança em um local próximo de onde havia sido sequestrada. A recuperação de Elizabeth foi resultado da coragem e da intervenção de uma testemunha que reconheceu Mitchell e Barzese em um shopping center em Sandy, Utah. A testemunha notou a semelhança com a descrição divulgada pela mídia e imediatamente alertou a polícia. Elizabeth foi resgatada com segurança e retornou para sua família. Sua recuperação foi um momento de grande alívio e celebração, mas também marcou o início de um longo processo de recuperação física e emocional. Elizabeth passou por terapias e tratamentos para lidar com o trauma e as consequências do abuso e sequestro. A recuperação foi um desafio significativo, mas ela demonstrou uma força e resiliência notáveis ao enfrentar os desafios do trauma e do retorno à vida normal. O caso teve um impacto duradouro na forma como a sociedade lida com o sequestro e o resgate de vítimas. Ele destacou a importância da conscientização pública e da colaboração entre a polícia, a mídia e a comunidade na busca por pessoas desaparecidas. O sequestro de Elizabeth Smart também levou a mudanças nas políticas de segurança e nas práticas de busca, com foco em melhorar a eficácia das investigações e a proteção das vítimas. Brian David Mitchell e Wanda Barzese foram posteriormente capturados e processados. Mitchell foi condenado por vários crimes, incluindo sequestro e abuso sexual, e recebeu uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Barzese também foi condenada por seus papéis no sequestro e foi sentenciada a um longo período de prisão. Ambos enfrentaram o peso da justiça por seus atos horrendos e suas ações desumanas. O caso de Elizabeth Smart também teve um impacto significativo na vida dela após o resgate. Ela se tornou uma defensora ativa dos direitos das vítimas e trabalhou para aumentar a conscientização sobre o sequestro e o abuso. Elizabeth fundou a Elizabeth Smart Foundation, que se dedica a ajudar outras vítimas de sequestro e abuso e a promover a educação e a prevenção de crimes. Sua fundação tem trabalhado em várias áreas, incluindo suporte a sobreviventes, políticas de segurança e campanhas de conscientização. Elizabeth Smart é frequentemente convidada para falar em eventos e conferências sobre suas experiências e sobre a importância de apoiar as vítimas de crimes. Ela escreveu um livro sobre sua experiência, intitulado My Story, no qual detalha os eventos do sequestro, seu tempo em cativeiro e sua recuperação. O livro oferece uma visão íntima e comovente de sua experiência e tem sido uma fonte de inspiração e apoio para muitos.
A história de Elizabeth Smart é um lembrete poderoso da capacidade de sobrevivência e resiliência humana diante de adversidades extremas. Ela enfrentou desafios inimagináveis e conseguiu transformar sua experiência em uma força positiva para ajudar outros. Seu caso também destacou a importância da vigilância comunitária, da colaboração entre as autoridades e da compaixão pelos sobreviventes de crimes. O impacto de sua história continua a ressoar e a inspirar, e Elizabeth Smart permanece uma figura importante na luta pelos direitos das vítimas e pela prevenção do crime. A seita NIV foi uma organização controversa que ganhou notoriedade por suas práticas manipulativas e abusivas. Fundada em 1998 por Keith Raniere, a NIV inicialmente se apresentava como uma empresa de autoajuda e desenvolvimento pessoal, oferecendo cursos e programas de treinamento destinados a ajudar indivíduos a alcançarem seu potencial máximo e a obterem sucesso pessoal e profissional. No entanto, por trás de sua fachada de autodesenvolvimento e empoderamento, a NIV operava como uma seita com práticas coercitivas e exploradoras que levaram a sérios abusos e crimes. Keith Raniere, um ex-empresário e autoajudante, fundou a NIV com a promessa de fornecer um sistema de treinamento inovador que ajudaria as pessoas a superar suas limitações e a alcançar a excelência. Ele criou um programa de cursos e workshops chamado Executive Success Programs, ou ESP, que afirmava ser uma abordagem científica e baseada em evidências para o autodesenvolvimento. O sistema envolvia a participação em seminários e a prática de técnicas psicológicas destinadas a promover o crescimento pessoal e profissional. A organização rapidamente cresceu e atraiu uma variedade de seguidores, incluindo pessoas influentes e celebridades. NIV usava uma combinação de técnicas de persuasão, marketing sofisticado e promessas de transformação pessoal para recrutar novos membros e expandir sua influência. Os cursos oferecidos pela NIV eram caros e frequentemente exigiam compromissos financeiros substanciais dos participantes. Além disso, o programa envolvia longas sessões de treinamento, trabalho intenso e uma forte pressão para a conformidade e a lealdade ao grupo. Com o tempo, a NIV se tornou mais complexa e ramificou-se em uma série de subgrupos e hierarquias internas. Um dos aspectos mais controversos da organização foi a criação de um grupo secreto dentro da NIV chamado Odus, ou Dominus Obsequiou Sororium, que se autodenominava uma sociedade de mulheres empoderadas. O DUS, também conhecido como o Devou, era liderado por mulheres que haviam alcançado altos níveis de lealdade e comprometimento com Raniere e os princípios da NIV. O grupo secreto DUS foi descrito como uma seita interna e exclusiva, onde as mulheres eram recrutadas e submetidas a práticas coercitivas e abusivas. Essas práticas incluíam rituais de branding, onde as mulheres eram marcadas com um ferro quente com as iniciais de Raniere do grupo, e uma série de exigências que envolviam submissão extrema, controle psicológico e exploração sexual. As mulheres eram forçadas a manter segredos, a cumprir tarefas degradantes e a aceitar punições severas por qualquer desvio das regras estabelecidas pelo grupo. Os métodos de controle e manipulação empregados pela NIV eram sofisticados e disfarçados sob a aparência de um sistema de autodesenvolvimento e empoderamento. A organização utilizava técnicas de lavagem cerebral, pressões emocionais e manipulação psicológica para garantir a conformidade dos membros. A lealdade ao grupo era exigida a um nível extremo, e os indivíduos eram frequentemente isolados de amigos e familiares para evitar influências externas que pudessem desestabilizar sua lealdade à NIV. A exposição das práticas abusivas da NIV começou a emergir em 2017, quando denúncias começaram a surgir e a mídia começou a investigar a organização. A investigação revelou uma série de abusos e crimes, incluindo tráfico sexual, extorsão e exploração. A exposição pública levou a uma série de prisões e processos judiciais envolvendo os líderes da NIV, incluindo Keith Raniere e outras figuras proeminentes da organização. Em março de 2018, Keith Raniere foi preso e acusado de uma série de crimes, incluindo tráfico sexual, conspiração e extorsão. A prisão de Raniere marcou o início de um processo judicial complexo e de grande repercussão. Durante o julgamento, detalhes chocantes sobre as práticas abusivas da NIV foram revelados, incluindo depoimentos de vítimas e evidências de abuso físico e psicológico. O julgamento revelou a extensão da manipulação e exploração que ocorreram dentro da organização e destacou o impacto devastador que teve sobre os indivíduos envolvidos.
Em junho de 2019, Keith Raniere foi condenado por vários crimes, incluindo tráfico sexual e conspiração. Ele foi sentenciado a 120 anos de prisão, refletindo a gravidade das acusações e a extensão dos abusos cometidos. A condenação de Raniere foi um marco importante no processo de justiça para as vítimas e um sinal de que as práticas abusivas e manipulativas da NIV não seriam toleradas. Além de Raniere, vários outros membros e associados da NIV foram processados e condenados por suas participações na organização. As investigações e processos judiciais continuam a revelar novos detalhes sobre a operação da NIV e a responsabilizar aqueles que estiveram envolvidos nos abusos. O caso da NIV teve um impacto significativo na sociedade e levantou questões importantes sobre a natureza das seitas, o controle psicológico e a manipulação em organizações. Ele destacou a importância de vigilância e investigação de grupos que operam sob a fachada de autoajuda e empoderamento, mas que, na realidade, podem estar envolvidos em práticas coercitivas e abusivas. Além disso, o caso trouxe à tona o impacto devastador que a manipulação psicológica e o controle coercitivo podem ter sobre os indivíduos e a sociedade. A exposição das práticas da NIV também levou a uma maior conscientização sobre os sinais de alerta de abusos e a necessidade de proteção para as vítimas de organizações manipulativas. O caso da NIV também gerou discussões sobre a necessidade de regulamentação e supervisão de grupos e organizações que operam em áreas de desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Ele destacou a importância de garantir que as práticas e os métodos empregados por essas organizações sejam transparentes, éticos e respeitem os direitos e a dignidade dos indivíduos envolvidos. Em resumo, a seita NIV é um exemplo perturbador de como uma organização pode se esconder sob a fachada de autodesenvolvimento e empoderamento para ocultar práticas abusivas e manipulativas. O caso serviu como um alerta sobre os perigos das seitas e das organizações que empregam técnicas de controle psicológico e coercitivo. A exposição dos abusos da NIV e a condenação de seus líderes foram passos importantes em direção à justiça e à proteção das vítimas, e o caso continua a ser um ponto de referência importante na discussão sobre seitas e manipulação. O assassinato de Sharon Tate, junto com outras 4 pessoas, pelo grupo conhecido como a Manson Family, em agosto de 1969, é um dos episódios mais chocantes e infames da história criminal dos Estados Unidos. Este caso envolveu a figura carismática de Charles Manson, que liderava uma seita com seguidores fanáticos e obcecados por suas crenças distorcidas e apocalípticas. A brutalidade dos crimes e o perfil dos envolvidos provocaram uma onda de horror e revolta, que ainda ecoa nas memórias coletivas até hoje. Sharon Tate era uma jovem atriz de sucesso em Hollywood, casada com o diretor de cinema Roman Polanski. Na época do assassinato, ela estava grávida de 8 meses de seu primeiro filho. Sharon e seus amigos estavam hospedados em uma casa alugada na 10.050 Cielo Drive, em Los Angeles, que pertencia a Polanski. A residência estava localizada em uma área isolada nas colinas de Hollywood, o que a tornava um alvo vulnerável para aqueles que buscavam notoriedade e caos. A Manson Family, liderada por Charles Manson, era um grupo que havia se estabelecido em um rancho no deserto da Califórnia. Manson, um ex-presidiário com um histórico de comportamento manipulador e violento, tinha uma habilidade sinistra para atrair seguidores, muitos dos quais eram jovens em busca de um propósito ou uma identidade. Ele usou sua personalidade carismática e suas crenças distorcidas para controlar e manipular seus seguidores, criando uma pequena comunidade que seguia suas ordens de maneira fanática. Manson acreditava que uma guerra racial apocalíptica estava prestes a ocorrer, uma crença que ele chamou de Welter Selter, inspirada pela música dos Beatles e por suas próprias interpretações delirantes. Ele incitou seus seguidores a cometerem crimes violentos, acreditando que esses atos de violência ajudariam a desencadear o caos que levaria à guerra racial que ele antecipava. Na noite de 8 de agosto de 1969, Manson ordenou que alguns de seus seguidores realizassem um ato de terror e violência. Os membros do grupo, que incluíam Susan Atkins, Patricia Kravinkel, Leslie Van Outen e Charles Otexel Watson, foram enviados para a casa de Cielo Drive com a missão de cometer assassinatos. A ordem era clara, de causar o máximo de caos e violência possível. Os invasores entraram na casa por volta da meia-noite, usando uma combinação de habilidades de arrombamento e invasão.
Dentro da casa, estavam Sharon Tate e seus amigos Jay Sebring, um famoso cabeleireiro, Abigail Folger, herdeira de uma fortuna de café, e seu namorado, Wojciech Frykowski. Todos eles estavam reunidos na casa para uma noite tranquila, sem imaginar a tragédia que se aproximava. Os membros da Manson Family atacaram brutalmente as vítimas. Sharon Tate, que estava tentando proteger seu bebê não nascido, foi a primeira a ser assassinada. Ela foi esfaqueada várias vezes, e antes de morrer, implorou pelos outros na casa. Jay Sebring foi morto ao tentar defender Sharon. Abigail Folger e Wojciech Frykowski também foram mortos de maneira violenta. Abigail foi esfaqueada enquanto tentava escapar, e Wojciech Frykowski foi espancado e esfaqueado brutalmente. Os assassinos, em um ato de completa insanidade, deixaram a cena do crime com uma mensagem sinistra. Deles escreveram palavras como "ó pig", "ó porco", com o sangue das vítimas nas paredes da casa. A brutalidade dos assassinatos e o simbolismo macabro do crime chocaram o país e a comunidade de Hollywood. No dia seguinte, a notícia dos assassinatos se espalhou rapidamente, e a mídia ficou obcecada com o caso. As autoridades logo começaram a investigar e a buscar pistas que pudessem levar à captura dos responsáveis. A investigação revelou uma série de detalhes perturbadores sobre o grupo Manson e suas atividades, e a conexão com os assassinatos rapidamente se tornou evidente. Durante as investigações, as autoridades descobriram que os membros da Manson Family estavam envolvidos em uma série de crimes e atividades criminosas, incluindo roubo e uso de drogas. O comportamento errático e violento dos seguidores de Manson levantou ainda mais suspeitas sobre sua ligação com os assassinatos. Eventualmente, as evidências apontaram para Charles Manson e seus seguidores como os principais responsáveis pelos crimes. Em novembro de 1969, Charles Manson e vários de seus seguidores foram presos e acusados pelos assassinatos. O julgamento, que começou em 1970, foi amplamente coberto pela mídia e tornou-se um espetáculo público. O tribunal viu um desfile de testemunhas e depoimentos, e os comportamentos provocadores e desafiadores de Manson e seus seguidores atraíram atenção significativa. Durante o julgamento, Manson e seus seguidores exibiram comportamentos dramáticos e desafiadores, que incluíam cortes de cabelo característicos e gestos de provocação. Em janeiro de 1971, Manson e seus seguidores foram condenados pelos assassinatos. Charles Manson recebeu uma sentença de morte, que mais tarde foi comutada para prisão perpétua devido a uma mudança na legislação que aboliu a pena de morte na Califórnia. Seus seguidores também foram condenados a longas penas de prisão, e muitos deles ainda permanecem na prisão até hoje. O caso do assassinato de Sharon Tate e dos outros 4 indivíduos teve um impacto profundo e duradouro na sociedade e na cultura popular. Ele marcou o fim da era dos anos 1960, uma época que havia sido associada a movimentos de paz e amor, e revelou o lado sombrio da época. Os assassinatos também tiveram um impacto significativo na percepção pública das seitas e da manipulação mental, destacando a capacidade de indivíduos carismáticos e manipuladores de exercer controle sobre outras pessoas e incitá-las a cometer crimes violentos. Além disso, o caso inspirou uma série de livros, filmes e documentários, que continuaram a explorar os eventos e as figuras envolvidas. A vida e a morte de Sharon Tate foram retratadas em várias produções, refletindo o fascínio contínuo e o horror associados ao caso. A história de Sharon Tate e os crimes cometidos pela Manson Family continuam a ser lembrados como um dos episódios mais perturbadores e trágicos da história criminal americana. A tragédia dos assassinatos de Sharon Tate e seus amigos permanece uma lembrança sombria do potencial de violência e destruição quando pessoas vulneráveis são manipuladas por figuras carismáticas e perigosas. O caso também serve como um alerta sobre os perigos das seitas e da manipulação mental, e o impacto devastador que tais grupos podem ter sobre as vidas das pessoas e sobre a sociedade como um todo.